O presidente Lula falou sobre a intenção de voltar a visitar cidades gaúchas devastadas pelas enchentes para trabalhar pela reconstrução. O André Anelli tem mais informações para a gente, agora ao vivo de Brasília. Bom dia, André. Oi, Lívia. Muito bom dia para você, para o Colombo e a todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente Lula já esteve no Rio Grande do Sul no fim de semana passado. A gente relembra aqui que ele foi até lá com uma comitiva de ministros e presidentes dos poderes, mas afirmou que agora ele quer voltar ao estado. Segundo ele, a vontade é de visitar todas as cidades inundadas, olhar no rosto da população e dizer que o governo federal vai cuidar para que a infraestrutura seja reconstruída. Essas declarações foram dadas durante a inauguração do núcleo pedagógico do campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia e também do Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. No discurso durante esse evento, Lula também elogiou a solidariedade do povo gaúcho brasileiro, do povo brasileiro com os gaúchos nesse momento de crise. O presidente afirmou ainda que na próxima semana ele vai anunciar novas medidas de socorro à população do Rio Grande do Sul, além daquele pacote de 50 bilhões e 900 milhões de reais que já foi apresentado e além também de outras medidas destinadas principalmente às pessoas atingidas, como por exemplo a antecipação do pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Gás e da restituição do imposto de renda para a pessoa física. Lívia, Colombo. Obrigada, André Anelli, pelas informações. Qualquer novidade sobre ações do governo para enfrentar a calamidade é só nos acionar. Vamos agora ouvir o Felipe Monteiro. De todas essas ações, Felipe, que estão sendo anunciadas pelo governo, você acredita que são suficientes para esse momento e o possível de ser feito nesse momento, ou o governo federal poderia ir além? Eu entendo que deveria ir além, não é? Eu entendo que deveria ir muito além. É muito pouco você falar que para resolver o problema do Rio Grande do Sul, pelo menos momentaneamente, é bom falar isso, vai ter restituição do imposto de renda antecipado, vai ter outras medidas de concessão de créditos mais agilizados, retirada do FGTS de forma mais rápida. Isso é muito pouco quando você vê a questão da devastação do Rio Grande do Sul, quando você vê a questão da devastação dos municípios do Rio Grande do Sul. O que o governo federal precisa realmente é fazer e implementar uma política de guerra. É bom lembrar que existia um economista britânico chamado Keynes, né, que ele escreveu um livro chamado Como se Pagar uma Guerra, não é? Como que você consegue gerar a expansão dos gastos públicos sem restrições fiscais e, ao mesmo tempo, controlar a inflação. Então, o governo federal tem que ter medidas efetivas e concretas para isso. O último número que eu vi para reconstruir o Rio Grande do Sul, que é um estado que está debaixo d'água, quase na totalidade do seu terreno, né, precisaria mais de 100 bilhões de reais. Mas não é 100 bilhões de reais em crédito, não é 100 bilhões de reais em antecipação do imposto de renda, porque esses valores efetivamente já iriam para essas pessoas. O que o Rio Grande do Sul precisa é um planejamento, um plano de restauração e de recuperação da sua economia, da sua agricultura, que possa voltar a ser um estado vibrante. E para isso o governo tem que sentar com seus ministros, não é? Porque essa questão não é só de uma pasta, essa é uma questão que transpassa todas as pastas. Por exemplo, educação, não é? Como que o governo vai ajudar a recuperar a educação dessas pessoas que ficaram sem estudar esse período? Mais do que ficar sem estudar, como vai ajudar psicologicamente essas crianças que viram essa calamidade pública? Ou seja, tem que ter uma atuação concreta da saúde com a educação, tem que ter uma atuação concreta, né, do Ministério da Fazenda, criando políticas econômicas viáveis para o Rio Grande do Sul, seja não mais cobrando as dívidas que são impagáveis atualmente, seja por meio de transferência direta de recursos. Então, o Rio Grande do Sul precisa recuperar. E para recuperar, precisa investir. E para investir, precisa de um planejamento
concreto, como se fosse voltar à restauração de uma cidade, ou melhor, das cidades depois de uma guerra. E isso se faz com projeto concreto, isso se faz com dinheiro. Aí o pós tem que ser discutido, são as políticas mitigatórias e as políticas adaptativas. Até porque a gente não quer rever essas cenas novamente no Rio Grande do Sul. E políticas de adaptação são caras. Então o Estado tem que pensar tanto na reconstrução do Rio Grande do Sul e tanto em medidas mitigatórias e adaptativas para que isso não ocorra de novo. E se ocorrer, seja muito, mas muito atenuado.